pedir para o presbítero Nelson. O presbítero Nelson, que nesta noite está conosco, nos dirigir a Deus em oração, pedindo que ele nos abençoe e nos conduza nesta hora. Vamos orar com o presbítero Nelson. Santo e eterno Deus, nós estamos separados, nossos irmãos, fisicamente, ó Deus, mas estamos unidos através desse momento virtual, ó Pai, que nos dá bastante alegria em vê-los, Senhor. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis, mas nós confiamos na Tua soberania, ó Pai, confiamos na Tua palavra e sabemos, Senhor, que tudo está em Suas mãos. Eterno Deus, pedimos, Senhor, para que nesse momento de comunhão abençoe cada um de nós, ó Deus, para que possamos nesta noite aprender um pouco mais da Tua santa e divina vontade, Senhor, através da palavra de Deus, através da mensagem que certamente já colocaste no coração do Teu servo, que nos trará, Senhor, através do Espírito Santo que nele habita, ó Pai. Eterno Deus, abençoe a vida de todos os Teus servos, ó Pai, para que possamos ter um certo equilíbrio, principalmente emocional, nesse momento de isolamento social, ó Pai. Sabemos que tudo isso é difícil através da nossa vontade, mas através da Tua vontade, ó Pai, tudo é possível e sabemos que, pós-período assim, sairemos mais fortes, ó Pai, e voltaremos a nos abraçar e estar contigo sempre na Tua santa e divina presença, ó Pai. Eterno Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados e dirija as nossas vidas, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor, de acordo com a Tua misericórdia. Pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Ativa, não tem nada, né, tadinha? Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo 29. Salmo 29, e nós vamos fazer a leitura de todo o Salmo para a nossa edificação. Irmã Solange, presbítero Elias chegaram. Nossa irmã Flávia também. Seja bem-vinda, Flaviana, o Igor e toda a família. É uma alegria poder também tê-los conosco. Salmo 29. A palavra de Deus nos fala assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor me faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças, desnuda os bosques. E no seu tempo tudo disso, glória. O Senhor preside os dilúvios, como rei, o Senhor presidirá sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Destacando aqui o versículo de número 10, quando a palavra de Deus nos diz que Deus presidirá para sempre. De fato, o nosso Deus é Ele quem tem o governo de todas as coisas, é Ele que tem o controle de toda a circunstância, na certeza de que Ele está dirigindo e conduzindo todas as coisas. Nós vamos, neste momento,
ter mais uma palavra de oração ao nosso Deus, mais uma oportunidade de nós nos dirigirmos a Ele em oração, numa palavra de adoração. Nosso irmão presbítero Francisco nos dirija nesta oração. Santo Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua sabedoria, pelo Teu amor para conosco, Deus, mesmo através, ó Deus, desses sistemas, ó Deus, virtual que estamos passando neste momento, Senhor, que Tu esteja abençoando, Deus, esse momento, Senhor, esse momento de louvor, Senhor, que Tu esteja abençoando cada família, ó Deus, que está assistindo, ó Deus, nessa noite, ó Pai. Te louvamos mais uma vez pela nossa igreja, Senhor, aqui no Sapopemba, que Tu esteja abençoando, Deus, os nossos pastores, ó Deus, abençoando, Deus, as nossas famílias, ó Deus, abençoando, Deus, nossos irmãos mais idosos, Senhor, nossas crianças, Senhor, que Tu estejas, nosso Deus, à frente de tudo, Pai. Sabemos, ó Deus, que esse momento é passageiro, mas temos a certeza que o Senhor está por dentro de tudo, Deus. O Senhor está no alcance, ó Deus. O Senhor sabe o que faz. Eu te louvo mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos, neste momento, entoar um hino de louvor ao nosso Deus. E nós vamos entoar o hino de número 19 do Novo Cântico. Hino 19 do Novo Cântico. Rei sublime. De fato, nós possamos engrandecer o nome do nosso Deus com as nossas vozes. Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celestial rei. Ouve o louvor, os hinos de vitória, nós de ti recebem todo rei. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantando dos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão os redimidos com fervor entoam, nome excelso do seu bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados, perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados, e agora vivem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus.
Nós vamos dar prosseguimento ao nosso culto nesta noite e vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta, ao segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Um texto que muitos têm lido nestes dias de quarentena. Segunda Crônica 7:14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra de Deus, ela nos conclama a nos colocar diante da presença de nosso Deus, contritos, arrependidos, e quando assim procedermos, Deus promete nos ouvir, atender e nos abençoar. Nós vamos, neste momento, ter um momento de oração silenciosa, um momento em que nós estaremos intercedendo uns pelos outros, intercedendo por este momento crítico que nós estamos vivendo, clamando pela nossa nação, pelo mundo como um todo, que enfrenta esse mal terrível que é esse Covid-19. Então, vamos clamar a Deus, pedir que Deus nos abençoe e nos guarde. Nós vamos orar por alguns instantes. Depois de alguns instantes, nós vamos ter duas orações. Eu vou pedir para a nossa irmã Cláudia nos dirigir a Deus em oração e depois a nossa irmã Daniele nos dirigir também em oração, duas orações de intercessão, tá bom? Então, vamos orar por alguns instantes, depois a nossa irmã Cláudia e a nossa irmã Daniele nos dirigirão a Deus em oração. Senhor, nosso Pai, Deus, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão, porque no meio dessa crise, essa pandemia toda, Senhor, nós ainda sentimos medo, insegurança, estamos inseguros com receio do que pode acontecer conosco e com os nossos, Senhor. Te peço perdão, Senhor, porque nós sabemos e falamos que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas muitas vezes nós titubeamos, temos algumas atitudes que mostram que nós ainda duvidamos, Senhor. Eu te peço, Senhor, que fortaleça a nossa fé, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ter esperança em Ti, a termos a verdadeira certeza, Senhor, que o Senhor está no controle de toda essa situação. Nós sabemos, Senhor, e confiamos que só o Senhor pode nos livrar dessa doença e de todas as demais, Senhor. Sabemos que não importa todo o cuidado que a gente tem em nossas casas, nas famílias, nas ruas. Sabemos, Senhor, que mesmo com todos esses cuidados, só estamos livres dessa doença se o Senhor coloca a sua mão sobre nós, meu Deus. Verdade. Então, eu te peço, Senhor, fortaleça a nossa fé, Senhor, nos guarda, nos proteja, Senhor, para que essa doença não atinja a sua igreja, Senhor. E se essa doença pegar qualquer um de nós, Pai, eu peço que nos dê força, Senhor, fé, Senhor, e ânimo para aguentar, para passar por esses momentos difíceis com nossas famílias, nossos amigos, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ter fé, acima de tudo, o Senhor Jesus, que tem o poder de nos curar. E te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. E isso é a coisa mais importante para nossas vidas, Senhor, acima de qualquer coisa. Em nome de Jesus, amém.
Senhor Deus, nosso Pai Celestial, ó Pai, neste momento colocamos a Ti, Senhor, nossos pecados, pedimos perdão, Senhor, por nossas ofensas, Senhor, e agradecemos, ó Pai, pela salvação, Senhor, que temos através do Seu Filho Jesus. Eu te peço, Senhor, que seja com cada irmão, ó Pai, da nossa igreja, esteja nos guardando, nos abençoando, Senhor. Te peço pelos nossos governantes, ó Pai, que eles, ó Pai, tenham sabedoria no que eles vão fazer, Senhor. Ser com cada irmão, ó Pai, que está aqui ouvindo o culto, Senhor, os demais que irão ouvir também, Senhor. Ser com nossos corações, ó Pai, que possamos estar firmados em Ti, Senhor. Em nome do Seu Filho amado Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu queria convidá-los nesta noite a meditar na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, apenas no versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Eu quero dizer para os irmãos que esse texto é uma adaptação que eu fiz de um sermão do reverendo John Bick. O reverendo John Bick é um pastor americano, considerado aí um dos últimos puritanos, é um homem de Deus. Infelizmente, por causa dessa pandemia, nós não vamos ter a oportunidade de estar com ele esta semana que está iniciando. Ele deveria estar aqui conosco no seminário, trazendo aí a palavra de Deus para nós na semana teológica. Mas, por causa dessa confusão toda que nós assistimos, nós cancelamos a semana teológica. E essa semana, mexendo nas minhas coisas, achei um sermão do reverendo John Bick e eu achei bem propício, e eu fiz aqui algumas adequações para que a gente pudesse estar meditando nesta passagem, nesse texto, e eu espero que vocês sejam edificados da mesma forma como eu pude ser edificado quando me deparei com esse texto. Romanos capítulo 8, versículo 28, e o apóstolo Paulo, escrevendo àqueles irmãos, vai dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós nos achegamos ao teu trono de graça e, prostrados diante de ti, clamamos pela tua misericórdia. Ó Pai, nós necessitamos de ti, necessitamos da tua instrução e da orientação que procede da tua palavra. Por isso, Senhor, abra nossa mente, o nosso coração e nos faça compreender a tua verdade. Dá-nos sabedoria para que, tendo compreendido, possamos aplicar na nossa vida de maneira que a nossa conduta produza a glória devida ao teu nome. Pedimos, ó Deus, pela vida dos irmãos que estão conosco nesta hora, que o Senhor nos edifique. Abençoa aqueles que ouvirão a mensagem depois também, que eles também possam ser edificados pela tua verdade. Dá-nos a tua graça, ser propício a nós, pecadores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu quero acreditar que a vida do cristão se assemelha a um mecanismo de um relógio. Quando nós abrimos um relógio, o que nós vemos são engrenagens que giram no sentido anti-horário, atreladas a outras engrenagens que giram no sentido horário. Quando nós olhamos isto, a primeira impressão que nós vemos é como isso pode funcionar. Tudo se mostra, num primeiro instante, muito confuso. Contudo, nós vamos verificar que o relojoeiro, ele construiu o mecanismo do relógio com uma mola mestra que controla todas as suas engrenagens
de modo que, ao dar corda, todas elas trabalham juntas para mover os controles, os ponteiros no mostrador do relógio, precisamente na velocidade certa. Muitas engrenagens parecem trabalhar umas contra as outras, mas, na verdade, todas elas trabalham juntas com o mesmo propósito de mostrar o tempo próprio, o tempo exato. É deste modo que Deus também trabalha na minha e na sua vida, nas nossas vidas. Paulo, inspirado por Deus, vai nos dizer todas as coisas, o que inclui coisas boas e coisas ruins que nos acontecem. Todas estas coisas, sejam elas boas, sejam ruins, elas cooperam para o bem. Ora, é natural que nós não gostemos de passarmos por problemas, por aflições. Ninguém está satisfeito com essa crise que nós estamos vivendo. E muitas vezes estas aflições que nos advêm, esses problemas, estas angústias, às vezes elas se revelam uma carga pesada e muitas vezes difícil de suportar, difícil de sustentar. No entanto, nós devemos entender e perceber que a soberania de Deus desempenha um papel fundamental em todos os acontecimentos da nossa história, da nossa vida, do mais agradável ao mais traumático e difícil de entender. Deus está conduzindo todas as coisas. Por mais maduros que nós sejamos, muitas vezes nós relutamos em aceitar ou mesmo perceber os propósitos de Deus em nossas vidas, em nossa vida, em todos esses acontecimentos. Porém, nós devemos lembrar que Deus usa todos os recursos necessários para cumprir o seu propósito em nossas vidas. Deus tem o controle de todas as coisas, tem a nossa vida em suas mãos e Ele está trabalhando em nós segundo aquilo que Ele mesmo determinou. Devemos lembrar que Deus chamou a mim, chamou a você, chamou a todos nós para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, seu Filho. E Ele trabalha em nós com este propósito, levar-nos à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Sendo assim, Deus usa até mesmo os reveses e as aflições para alcançar, para atingir o seu propósito, os seus objetivos, a sua meta para a vida de cada um de nós. Portanto, nesta noite eu quero alistar aqui algumas maneiras pelas quais Deus usa as nossas aflições para cooperar para o nosso bem. A primeira coisa que eu quero destacar e salientar é que as aflições produzem humildade. É interessante nós observarmos que a aflição não só faz com que o cristão se humilhe diante de Deus, mas a aflição na nossa vida nos conserva, nos mantém humildes. O reverendo Joe Bick, ele vai dizer que a aflição faz secar o reservatório do combustível que alimenta o nosso orgulho. Então, Deus dá a provação, a aflição, a angústia, o problema para que nós nos humilhemos diante da sua presença. E é por meio destas aflições que Deus nos ensina a sua vontade, o seu propósito. Deus está nos ensinando da mesma forma como Deus esteve ensinando a nação de Israel lá no Antigo Testamento durante a caminhada no deserto. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículos 15 e 16, o que nós lemos é o seguinte: que te conduziu
por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, que no deserto te sustentou com maná, para te humilhar e para te provar e, afinal, te fazer. Então, a primeira característica que nós aprendemos é que as aflições produzem na nossa vida a humildade. A segunda coisa que nós aprendemos é que as aflições produzem crescimento. O Espírito Santo usa as aflições como um remédio para acabar com a enfermidade mortal do pecado em nossas vidas, fazendo-nos produzir frutos saudáveis e piedosos. Nós podemos dizer que a aflição é o cão do pastor, enviado não para devorar as ovelhas, mas para trazê-las de volta ao aprisco. Lembrem-se, ou lembram-se, vocês, irmãos, da experiência vivida por Davi? Davi vai dizer: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo as tuas palavras. Portanto, ele experimentou o crescimento em meio às suas aflições, conforme ele registra lá no Salmo 119, versículo 67. Você sabe que em alguns países certas árvores crescem, mas não dão frutos, por não haver inverno ali? O cristão precisa de invernos, de aflições, para experimentar o florescer das primaveras, o crescimento do verão e a colheita do outono. Então, cada coisa é importante e necessária na nossa vida, inclusive as aflições e os problemas que nós enfrentamos. Uma terceira coisa que nós aprendemos é que as aflições produzem humildade, produzem crescimento, mas também produzem o desejo de comunhão. Deus se utiliza da aflição como um meio de fazer o seu povo buscá-lo, para trazê-lo de volta à comunhão e mantê-lo junto do seu lado. No livro do profeta Oséias, no capítulo 5, versículo 15, nós lemos assim: estando eles angustiados, cedo me buscarão. Ou seja, quando vem a aflição, obviamente nós imediatamente vamos buscar a Deus. Deus não usou a tempestade para despertar em Lutero o desejo de dedicar-se à vida religiosa? Não foi essa a experiência vivida por Martinho Lutero, quando ele passa por uma tempestade com um raio que derruba a árvore, que o assusta, e Deus, então, o desperta para a vida religiosa, e quando ele se dedica a esta questão, ele se depara com a verdade bíblica e tem a sua vida transformada. Portanto, as tempestades e o granizo da aflição levam as ovelhas para mais perto do seu pastor. Uma quarta verdade que nós aprendemos neste texto é que as aflições produzem humildade, as aflições produzem crescimento, as aflições produzem o desejo da comunhão, as aflições produzem a identificação com Cristo. Deus usa as aflições para nos moldar à semelhança de Cristo, fazendo-nos participantes dos seus sofrimentos e da sua imagem. Na carta escrita aos Hebreus, nós lemos que Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O reverendo Joe Bick faz uma indagação interessante. Ele diz assim: caro irmão, não é nos tempos de sofrimento que normalmente você tem mais comunhão com Jesus Cristo em seus sofrimentos, numa vida inteira que, como diz Calvino, não foi outra coisa senão uma série de sofrimentos? Pode então você reclamar da leve cruz que você tem de suportar, sendo um pecador culpado
quando você vê a pesada cruz que Cristo teve de suportar sendo inocente. Então, as aflições, elas nos identificam com o Cristo, com o seu sofrimento, com a sua dor, com a sua aflição. As aflições produzem humildade, as aflições produzem crescimento, as aflições produzem o desejo da comunhão, as aflições produzem a identificação com Cristo, mas as aflições produzem também alegria. As aflições espirituais cooperam para o nosso bem, porque o Senhor contrabalança com consolo e alegria espirituais. Onde quer que existam os sofrimentos de Deus, haverá consolação de Deus. Se Deus permite que nós passemos por aflições, saibamos que Ele também, nestes momentos, dispensará o consolo e nos dará alegria. Na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 4 e 5, Paulo escreve: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Lembre-se daquilo que a palavra de Deus nos diz: a alegria vem pela manhã. Deus transforma a água em vinho. As aflições produzem humildade, as aflições produzem crescimento, as aflições produzem desejo de comunhão, as aflições produzem a identificação com Cristo, as aflições produzem alegria, mas as aflições também produzem fé. A aflição também coopera para o bem, fazendo os filhos de Deus andarem por fé e não por vista. Se fosse permitido ao cristão sempre desfrutar dos prazeres e alegrias deste mundo, eles passariam a amar a este mundo, a esta vida, e a depender destas provisões espirituais, ao invés de depender daquele que tudo provê. Portanto, Deus nos permite passar por angústias para que, mesmo não compreendamos, possamos crer, olhar com os olhos da fé, sabendo que Deus está nos conduzindo em cada momento e nos guardando. E por último, nós vamos verificar que as aflições produzem esperança. A aflição é proveitosa para preparar o povo de Deus para a sua herança celestial. A aflição eleva as nossas almas até o céu, para buscarmos a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e o edificador. Paulo escreveu que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quantas bênçãos decorrem desta aflição ou das aflições? As aflições produzem humildade, as aflições produzem crescimento, as aflições produzem o desejo de comunhão, as aflições produzem a identificação com Cristo, as aflições produzem alegria, as aflições produzem fé e as aflições produzem a esperança. Ainda que o vento da aflição seja contrário à nossa carne, Deus se agrada em usá-la para produzir em nós a fé necessária e produzir e nos conduzir ao céu. Portanto, meus amados irmãos, em tudo, até mesmo em meio às dificuldades, às lutas e às aflições, nós devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Portanto, meus amados irmãos, não nos desfaleçamos diante das aflições,
dos problemas e das lutas que nós estamos enfrentando e vamos ainda enfrentar. Nós sabemos de que o momento agora está difícil, mas a perspectiva que nós temos é que as coisas vão, por um momento ainda, piorar. Essa é a grande verdade. Mas isso não deve nos desanimar. Devemos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas e Ele está trabalhando na minha vida, na sua vida, para nos tornar crentes melhores, homens e mulheres que sejam iguais ou semelhantes a Cristo Jesus. E nós possamos olhar estas dificuldades e não reclamar, mas engrandecer o nome de Deus, porque Deus está operando no meio das nossas vidas. Que Deus, assim, nos abençoe. Amém. Nós vamos, neste momento, entoar mais um hino ao nosso Deus, o hino 108 do Novo Cântico. Hino 108 do Novo Cântico. Aflição e paz. Hino Aflição e paz, 108 do Novo Cântico. Estou você me queres força. Não está aparecendo eu, Jorge, no lugar? Com Jesus, com feliz, com Jesus, meu Senhor. Com Jesus, meu Senhor. Não está aparecendo eu, não, Jorge. Oi?
Feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. De fato, nós somos felizes com Cristo, que nos sustenta em cada momento da nossa vida. Nós vamos, neste momento, nos dirigir a Deus em oração e vamos, logo depois deste momento, ter a bênção apostólica encerrando o nosso culto nesta noite. O presbítero Presentino nos dirige a Deus em oração e depois eu impetro a bênção. Senhor, meu Deus, obrigado pela sua palavra. Em nome de Cristo Jesus, queremos te agradecer pela vida do teu servo que a trouxe, Pai. Queremos te agradecer pela vida de cada irmão que está conectado e pedindo, meu Pai, que o Senhor fortaleça a nossa fé, faça-nos crescer na sua palavra, Pai, para que possamos ser corajosos em testemunhar o seu santo e excelso nome. É isso que eu te peço, com perdão dos meus pecados, em nome de seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu Deus. E agora, irmãos, que a graça, o amor e a consolação do Deus triuno estejam com vocês, irmãos, com todo o seu povo, hoje e sempre. Amém. 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 Amém.